Todo mundo em casa, muito dever para fazer, eu tô sabendo, né? Nós precisamos ficar em casa mesmo, mas nós estamos com saudade de vocês. E hoje eu trouxe para vocês uma lição. O tema da nossa lição é: você quer ser curado? E aí você vai perguntar: tia, curado de quê? Você vai saber daqui a pouco. Tá joia? Olha só. O que eu tô na mão? O que eu tenho na mão? Uma Bíblia, né? Eu quero ver quem é que tá com as suas Bíblias aí. Eu quero que você fique com a sua Bíblia pertinho, tá bom? Levanta a Bíblia. O que a Bíblia é? E o que a Bíblia nos ensina? Vamos cantar nossa musiquinha de sempre? A Bíblia é um livro de histórias sem iguais, me ensina sobre a vida e Deus que é muito mais. É um livro precioso que o mundo todo lê. A Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. E aqui, como tem muitas histórias, hoje eu vou contar uma história em especial, que está no livro de João. Lembra? João, o Evangelho de João é o terceiro livro da Bíblia, ó. Mateus, quarto do Novo Testamento. Lembra que a gente canta sempre? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto, a gente faz aquele esqueminha de abrir bem no meio da Bíblia e tem o livro de Salmos. E depois a gente fecha, né? Abre bem no meio é o livro de Salmos e depois, ó, do meio para o final, a gente abre no meio de novo, que dá quando a gente abre certinho, dá no livro de Mateus. Aí Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 5, capítulo é o número grandão, capítulo 5, do versículo do 1 até o 9. A joia diz assim, ó, que diz a palavra do Senhor, que no tempo em que Jesus estava aqui na terra, ele estava indo para Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Olha, Jota, Jesus indo para Jerusalém. E aí, ele estava perto de um tanque, um tanque cheio de água. E ao redor desse tanque tinha muita gente, uma multidão de pessoas. E pessoas doentes. Muitas pessoas que eram aleijadas, que não conseguiam andar, que não conseguiam enxergar, que ficavam deitadas nas suas macas e todas ao redor do tanque. E o interessante é que essas pessoas, essa multidão de pessoas doentes, muitas acamadas, muitas sem conseguir andar, elas ficavam ali esperando. Porque de tempos em tempos, olha, a água se movia. E aí era um anjo do Senhor que ia lá e tocava naquelas águas. Sabe o que acontecia? O primeiro que entrasse, que conseguisse entrar dentro daquele tanque, ele poderia ficar curado. Então essas pessoas doentes ficavam ali esperando. E Jesus passou, estava ali perto daquele tanque e viu um homem. Sabe o que aconteceu quando Jesus viu esse homem? E esse homem estava, ó, acamado, ele era paralítico, ele não conseguia andar. E quando Jesus olhou para esse homem, perguntou: quanto tempo você está aí? Sabe quanto tempo aquele homem estava lá? 38 anos. Quem tem 38 anos aí? Ninguém. Porque vocês são crianças. Eu já tenho 38 anos de vida. Então tinha 38 anos que esse homem estava lá, jogado. E aí, interessante que quando Jesus viu ele deitado, fez uma pergunta para ele. O que Jesus perguntou? Você quer ser curado? E aí o homem falou: oh, Jesus, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Toda vez que eu vejo a água se mexer, quando eu vou para lá, porque eu não consigo andar, alguém vai e pula primeiro e aí fica curado. E eu fico aqui, triste. Só que Jesus perguntou os detalhes? Não, Jesus só perguntou: você quer ser curado? Porque ali estava aquele que tinha todo o poder, que tem todo o poder, Jesus. E naquela hora,
Jesus ouviu aquela história triste daquele homem, mas não ficou só nessa história. Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca, a sua caminha e ande. E o homem conseguiu levantar, pegou a sua maca e andou e pulou de alegria, porque ele conseguiu estar curado sem precisar cair no tanque, sem precisar de ajuda de outras pessoas aqui da terra. Ele simplesmente ouviu aquela pergunta de Jesus, né? Você quer ser curado? E mesmo sem entender, Jesus o curou. Agora, quando a gente analisa essa história e a gente fala, mas eu não estou doente, mas temos vivido um momento tenso, onde todo mundo está com medo de ficar doente, de pegar o vírus, de pegar o coronavírus e ficar extremamente gripado. E será que essa pergunta que Jesus faz pra gente hoje, você quer ser curado? É ser curado do coronavírus, simplesmente? É ser curado, né? Naquela situação, ele perguntou para aquele homem, quer ser curado, né? Dessa doença que você tá, dessa paralisia? E o homem não soube nem responder direito. Agora Jesus, ele queria ensinar tanto para aquele homem, como para a gente também, que existe uma doença pior, que pode nos paralisar, que pode nos deixar longe de Deus, distante de Deus. É a doença do pecado. E Jesus pergunta para nós também, você quer ser curado? Nós precisamos querer ser curados da pior doença que existe. Pior do que até o próprio coronavírus. Pior do que qualquer doença. Porque essa doença nos afasta de Deus. É a doença do pecado. E o interessante é que muitas vezes a gente fala, ah, tia, eu ser curado? Como é isso? Será que eu estou doente do pecado? Eu não sei se eu estou doente do pecado. Será que não? O pecado, ele se manifesta de muitas maneiras. Uma maneira, é essa aqui. Quando nós somos violentos, quando a gente é agressivo, quando a gente trata mal. Às vezes, eu vou confessar pra vocês, tia, que eu fico estressada. E às vezes eu fico assim, irritada. E eu falo, eu preciso de quem? Preciso de Jesus. Não posso deixar a doença me dominar. Senhor, me ajuda. E o Senhor vem e ajuda. Então nós precisamos sim ser curados da pior doença, que é a doença do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus e faz com que a gente faça assim, machuque as pessoas. Olha, às vezes a gente não machuca só assim como esse menino está fazendo com soco, mas às vezes a gente grita, a gente fala mal, às vezes a gente responde a mãe, mente, fala para a professora que fez atividade e não fez, fala para a tia que leu, mas ninguém faz isso não, né? Que leu o texto e não leu, mas ninguém faz isso aqui, né? Exato. Mas muitas vezes a gente entende que nós estamos, com o nosso coração dominado pelo pecado. E aí? O que a gente faz? Jesus também pergunta pra gente, você quer ser curado? Ele perguntou pra mim já, você quer ser curado? Eu falo, Senhor, quero ser curada porque eu entendo que a pior doença é a doença do pecado. E o que acontece? Olha o que o pecado faz. O pecado enche o nosso coração. Enche o nosso coração de coisas ruins. O pecado faz com que a gente vá para a igreja e ache que só ir para a igreja tá tudo certo. Acha que só ser religioso, só fazer tudo, né? Só acordar, só ir, só andar, nem o querer ir, só instalar já dá tudo certo. Será que é só isso? Olha o que o pecado faz. O pecado muitas vezes nos aprisiona em religiões que não falam de Deus, nos aprisiona quando sai da nossa boca, o xingamento mostra quem é que está dominando o nosso coração. Olha o pecado, as doenças, a tristeza, dores, maldição e condenação. Por quê? Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele rouba tudo de bom, rouba a nossa saúde, ele rouba a nossa comunhão com Deus, que é uma coisa que a gente precisa muito. Ele rouba a nossa paciência, ele rouba as palavras bonitas da nossa boca. E aí?
Na realidade, todos nós já nascemos assim, ó, com essa sementinha dentro do nosso coração. E o que fazer? Mas Jesus ainda pergunta pra gente hoje: você quer ser curado? Ele pergunta para todo ser humano, porque todo ser humano já nasce com o coraçãozinho assim, ó, pesadinho, cheio de pecado. E Jesus fala: você quer ser curado? E a gente tem que entender que nós precisamos ser curados. E tem uma maneira de sermos curados, é entender o que foi que Jesus veio fazer aqui. Olha, ele veio morrer no nosso lugar. E o sangue dele, né, derramou para que esse sangue purifique o nosso coração. Mas a gente foi triste, mas ele é tão poderoso que, ó, ele ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira, morreu, mas ele ressuscitou, porque a morte dele, o sangue dele derramado, faz com que o nosso coração seja limpo de todo pecado. E quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele é forte, ele venceu a morte, ele pode vencer o pecado. E sabe o que isso aqui demonstra? Que Jesus, olha o que Jesus tem. Jesus, ele tem tudo de bom. Ele é inocente e ele tem tudo de bom. Olha, Jesus tem amor, Jesus tem salvação, Jesus tem bênção. Bênção são os presentes de Deus. Jesus tem cura, tem vida eterna. Quer viver com Deus, tem saúde, paz, alegria e um rostinho alegre, ó. Jesus, ele sempre teve isso e sempre terá. Sabe o que aconteceu? Quando ele veio e morreu na cruz, ele trocou tudo que ele tinha pelos nossos pecados. Olha que interessante. Quando ele pergunta: você quer ser curado? Ele fala: então eu vou assumir a sua doença para você ficar, ó, bem, para você ficar curado. Sabe o que Jesus fez? Ele veio nos dar a salvação. E quando a gente fala: eu entendo, Senhor, que eu preciso. E aí ele vai, ó, ele tira a salvação que ele tem e coloca no nosso coração. E coloca no nosso coração. E aí o que ele tira? Vai tirando, ó, tira o pecado e bota aqui. Grava aqui. E aí ele vai trocando, ó. Ele vai nos dando bênção. Ai, no lugar da maldição. E ele vai, ó, nos dando alegria no lugar da tristeza. E ele vai nos dando cura no lugar das doenças. E ele vai nos dando, ó, saúde. Ele vai nos dando paz no lugar do xingamento. E ele vai assumindo tudo isso de ruim. Ele pegou para ele. Olha que interessante. E ele nos dá, ó, a vida eterna no lugar da condenação. Porque vocês sabiam que o nosso coração, ele já nasce assim, sujinho, e a gente merece, ó, a condenação. Mas Jesus fez essa troca com a gente. E aí ele vai nos dando, ó, uma carinha alegre, ele vai nos dando alegria no lugar das dores. Olha, vai substituindo. Olha que interessante, olha a carinha desses meninos tristes. Olha o que Jesus vai fazendo. E ele nos dá amor. É isso que ele vai fazendo com a gente. Ó, ele vai trocando tudo que ele tem, a alegria dele, o sorriso. Ele vai nos dando as bênçãos, a salvação, o amor. Ele vai nos dando tudo de bom e vai pegando para ele tudo de ruim. Ele coloca na cruz. Mas ele é tão poderoso que ele consegue. Ele consegue ter tudo isso aqui, mas não se contaminar com isso. Mas nós, como seres humanos, quando a gente tem tudo isso aqui, a gente se contamina e a gente fica doente. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Para você ser curado, você tem que ter essa troca. Tem que ter essa troca. Você tem que entender que eu morri para que você seja curado. Então, cada um de vocês, crianças, quero receber o presente de Deus, que é alegria, é bênção, amor, paz, vida eterna, salvação, ok? Para isso nós precisamos dizer: sim, Jesus, eu creio, eu acredito que o Senhor é esse Salvador que quer me curar e pode me curar. E eu digo sim, eu aceito o Jesus no meu coração e eu quero que o Senhor me aceite, porque é o Senhor que me busca, ok?
Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar assim, ó, todo mundo agora fecha o olhinho, coloca a mãozinha no coração e fala: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ama e me amou de uma forma tão linda, tão grande, tão poderosa, que enviou o seu único filho, Jesus, para que ele viesse aqui no mundo, Senhor. Ó Deus, ele que é tão cheio de paz, tão cheio de amor, tão cheio de bênçãos, ó Pai, tão cheio de salvação, tão cheio só de coisas boas, inocente, morreu no meu lugar. Morreu para trocar, Senhor, a saúde dele pela minha doença, para que eu e cada criança agora que está orando comigo fosse curada, Senhor, da pior doença que existe, a doença do pecado. Que cada um, Senhor, possa dizer sim, ó Deus, sim, ó Deus, eu entendo e eu preciso que o Senhor Jesus entre no meu coração e faça essa troca. Nós precisamos dizer sim para Jesus, que cada criança possa dizer sim para Jesus e viver dia após dia confiando que o coração com Jesus é um coração curado da pior doença, que é a doença do pecado. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok? Beijo no coração.